Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Aliás, boa madrugada, né? Essa semana está tensa para mim. Está tensa porque muitas coisas que eu preciso fazer de manhã e que não podem ser alteradas porque eu trabalho o dia todo. Então eu não terei outro horário para fazer, né? Hoje eu vou ter que estar no meu trabalho mais cedo. Então eu não tenho condições de fazer a oração 8 horas. São os desafios que esse horário tem me entregue, né? Porque eu estou tendo que trabalhar com frustrações. Eu particularmente, eu não gosto de ter a minha rotina alterada, né? Até a rotina de oração é tudo certinho, porque eu organizo o dia, né? E eu estou vivendo esse desafio, né? E tenho certeza que Deus, Ele está trabalhando questões em mim que precisam ser trabalhadas, porque a gente só sabe que precisa mudar ou trabalhar alguma coisa quando a gente entra num confronto, e num confronto conosco. Então eu estou vivendo esse desafio, eu estou fazendo essas orações essa semana de madrugada mais cedo, porque a maioria das visualizações são mesmo nas gravações, então não vai causar nenhum dano assim. Eu tenho poucas pessoas que assistem ao vivo, né? E todos os dias, né? Então, quando essas pessoas que assistem ao vivo chegarem hoje, já vai estar disponível para elas assistirem. Então, elas não vão ter nenhum prejuízo, né? Com esse tempo que elas estão separando para orar. E eu agradeço muito a vocês todos que oram diariamente comigo, né? É muito bom ter a sua companhia, porque orar com os irmãos faz toda a diferença. É muito bom orar uns pelos outros e com os outros irmãos. É muito bom, né? E hoje é quinta-feira, dia 7 de dezembro. 7 de dezembro, né? Quantas coisas vivemos esse ano, né? Quantas coisas nós vivemos. E como é que estão as sementes aí? Eu tô tendo que plantar muitas sementes de paciência. Ai, meu Deus, eu tava aqui pensando, né? Não tem condições de você plantar, colher o que você não planta, né? Então tem umas situações que eu não tenho paciência e nunca calma. Por quê? Porque eu não me controlo para ter paciência, então nunca vai melhorar. Eu preciso me controlar para essas situações, quando acontecerem situações que tiram a minha paciência, para eu poder ter paciência, porque quando acontecer de novo, eu vou lidar de outra forma, né? É muito difícil. Eu quando falo isso com vocês, eu falo para mim também. É difícil, é um esforço danado. Mas a gente precisa se esforçar se a gente quer ter outra colheita, né? É necessário, né? E quantas bênçãos você já teve hoje? Me conta. Tô ouvindo. Olha, eu já fiz muitas coisas hoje, né? Eu já tomei um banho de chuveiro gostoso, arrumei os meus cabelos, né? Tomei aquele café. Sem contar a vida, né? Que é a principal de todas. A vida, a saúde, né? A casinha. Que às vezes você olha assim, não tem minha casa, minha vida. Tudo isso pode mudar de uma hora para outra. Você vê quantas pessoas estão bem na sua casa. Aí acontece um vendaval, uma chuva, que muda toda aquela perspectiva. Às vezes a pessoa acabou de comprar móveis, acabou de fazer uma obra, de colocar uma laje, aí de repente vê uma chuva, cai um deslizamento, e a pessoa perde a sua casa. Tudo aquilo que ela de repente demorou anos para construir. Então a gente está aqui sujeito a todas essas situações. Por isso que a gente tem que ser grato demais pelo dia de hoje. A gente não sabe nada que vai acontecer. Eu não sei nada que vai acontecer.
daqui a 1 minuto. Eu não sei, eu tô aqui falando com vocês, mas eu não sei o que vai acontecer. A gente tem planejamento, né? A gente planeja, a gente sonha. Mas se Deus quiser, a gente vai cumprir, né? Há muitos anos eu ouvi um pastor falando: você tem que falar Deus quer. Quando você for falar uma coisa, não, Deus quer isso. A gente sabe a vontade do Senhor para a nossa vida. A gente sabe sim aqui, ó, que a gente tem que fazer as ordenanças do Senhor para a gente poder receber as promessas dele. Mas a vontade para o Senhor da nossa vida é a vontade dele. Ele vai nos conduzindo. Cabe a nós permitir que o Espírito Santo nos conduza, né? Porque o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é uma pessoa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é uma divindade. O Espírito Santo é Deus. Ele está conosco. Porque o Senhor Jesus, quando ele voltou para os céus, veio o Consolador. Foi necessário que ele subisse para Deus Pai enviar o Consolador. E ele está aqui conosco, incansável, né? Imutável, nos consolando, nos conduzindo, nos instruindo. E a gente não pode perder isso, né? A gente não pode perder essa dádiva que temos, que é o Espírito Santo conosco o tempo inteiro, né? E ele está aqui, ele está com você, ele está comigo, né? Hoje a gente vai falar sobre o perdão. Perdão é um negócio tão difícil, né, gente? Caramba. Na semana passada, durante a oração, eu estava orando, creio eu que eu estava falando sobre isso, porque assim, eu não me recordo muito das coisas que eu falo aqui nas lives. Depois eu não me recordo. Então, o que aconteceu? Eu lembro que no meio da oração, eu creio que eu estava pedindo para o Espírito Santo nos mostrar pessoas que a gente precisa pedir desculpas, né? Pedir perdão, alguma coisa, e Deus me mostrou uma pessoa. Sabe aquela pessoa que você não quer ter que pedir perdão? Pois é. Aí o Senhor me mostrou. Cheguei a dar uma pausa na oração e dar uma respirada. Naquele mesmo dia eu tive a oportunidade de encontrar essa pessoa. Aí pedi: senta aqui, eu quero falar com você. Mas eu não sabia nem como abordar o assunto. Sendo que essa pessoa errou muito comigo. E eu também errei muito. Só que sabe o que acontece? O que aconteceu? Eu pedi desculpas, pedi perdão. E aí acabou a conversa. Mas sabe qual a impressão que dá? De que entrou num patamar de que está tudo certo. Sabe? De que nunca errou e que de repente não precisa pedir desculpa de nada, que a única que errou fui eu. Sabe? Isso mexe diretamente conosco, com aquele sentimento nosso de orgulho, né? Assim, caramba, a pessoa me fere e tá se achando porque eu pedi desculpas, né? Pedi perdão, pois é. Então Deus trabalha esses sentimentos em nós, né? Então eu estou vivendo essa situação, estou pedindo ao Senhor para trabalhar no meu coração isso, para não ter um novo sentimento de mágoa para a pessoa. Sabe como? Porque antes eu pedi desculpas para ele pelo que eu falei, pelas coisas que eu falei, né? Eu já tinha perdoado anteriormente, logo da minha conversão, das coisas que ele havia feito por mim. Só que ele nunca me pediu desculpa. Nunca. Entendeu? E aí o Senhor falou que eu também tinha que pedir perdão pelas coisas que eu fiz. Eu pedi perdão. Entendeu? Só que eu percebi essa postura de que, sabe? Então a gente precisa trabalhar com isso. Hoje mesmo eu já estava orando, pedindo para
para Deus me libertar desses sentimentos, né? Sentimentos de injustiça. Fui injustiçada. Aí eu olho logo para a cruz. Um exercício para você. Eu olho para a cruz. Eu vejo Jesus na cruz, sendo crucificado. Antes da cruz, aquele caminho todo, sendo açoitado, machucaram ele, machucaram muito ele, xingaram ele, debocharam dele, né? Tiraram sarro com ele, cuspiram nele, né? Fizeram chacota, fizeram daquilo um circo para expor ele à vergonha pública. Ele subiu e foi crucificado, foi pregado no madeiro com pregos, né? Foi elevado ali, a carne dele sendo puxada, porque estava preso. Então o peso do corpo, né, devia ser uma coisa absurda, porque ele estava preso por pregos, né? Então o corpo, né, devia estar doendo absurdamente. Uma coroa de espinhos cravada na testa, devia ter entrado, sangue escorrendo, né? As pessoas ali ao redor fazendo pouco caso, e quem estava com ele? Maria e João ali, né? Aos pés da cruz, né? De todas as pessoas que andaram com ele, né? Durante o ministério, né? Poucas, né? Maria e João ali ao pé da cruz. Aí você para e pensa assim: quem sou eu, pecadora, que erra o tempo todo, para me achar no patamar de me sentir injustiçada? Pode até ter acontecido, como realmente aconteceu comigo, mas quem sou eu para não perdoar? Para me achar tão acima da situação de não perdoar, né? Então a gente tem que orar pelas pessoas que nos ferem, para que Deus possa mudá-la ou nos mudar, né? A gente não conhece o plano de Deus para cada um de nós, né? Então eu sinto que Deus tem trabalhado muito em mim nessa questão de orgulho, né? De eu descer do pedestal, né? De que eu sei mais, de que eu estou mais certa. E muitos de nós estamos nesse pedestal, de que nós estamos certos, né? E mesmo assim é lógico, é óbvio que somos injustiçadas realmente. Mas também é óbvio que nós ferimos pessoas também, tá? Porque às vezes a gente se prende numa posição de que só nós somos feridos, nós somos as vítimas sempre. E a gente esquece, a gente não percebe as nossas atitudes. As nossas atitudes. É por isso que a gente tem que clamar ao Senhor, porque Jesus é o nosso advogado. Aí, como Deus é bom, Ele me deu essa palavra hoje. Estava aqui no estudo e estava aqui na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. É João falando: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo mundo. Todos nós pecamos.
Todos nós estamos sujeitos. Não é só o irmão que peca, não é só a irmã que peca. Você também peca. Eu também peco. Então a gente tem que ter esse senso crítico e clamar o Espírito Santo para limpar o nosso coração e nos conduzir. E o perdão é decisão. Hoje eu acordei angustiada e eu falei assim, caramba, que injustiça, como é que teve esse comportamento? Com raiva, sabe? Raiva, de verdade. Eu fui percebendo, eu falei, Senhor, eu tô com raiva. Eu estou com raiva. Aí eu falei assim, aí eu comecei a orar, a clamar o Espírito Santo para me conduzir e para abençoar essa pessoa. Abençoa, Senhor, essa pessoa. A conduza e me conduza também. Me conduza. Um dos dois vai ter que mudar. Ou eu, ou a pessoa, ou as duas pessoas. Mas a obra é do Senhor. A obra não é nossa. Então a gente precisa se submeter. Se submeter. Fazer a vontade do Senhor. Em tudo. Em tudo. Para que possamos viver a paz que excede todo o entendimento. Né? Vamos orar, meus irmãos, vamos nos tratar, vamos decidir perdoar, vamos pedir perdão e vamos nos perdoar. Nós precisamos disso. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Deixa eu botar aqui na Bíblia, no meu Salmo 27. Eu tenho dificuldade de decorar versículos. Eu leio esse salmo todos os dias. Uma pessoa com uma condição melhor de decorar já teria decorado. Mas eu tenho dificuldade de decorar versículos. Eu entendo. Vocês já devem ter percebido o que eu vou falando. Então eu falo várias coisas que são versículos. Mas eu falo com as minhas palavras. Que estão na palavra de Deus, né? Eu tenho dificuldades. Alguns eu já consigo decorar, mas é de tanto ler, né? Aí eu vou lendo. Eu só decoro assim, lendo muitas e muitas vezes, sem intenção de decorar. Cada um com seu método, né? As pessoas não são iguais. E isso daí, até vou falar isso, era uma coisa que me incomodava muito, logo assim da minha conversão. Você tem que decorar versículos, você tem que não sei o que, é um método de estudo, porque se o inimigo chegar para você, se alguém chegar para você, você tem o argumento da palavra de Deus. E realmente, mas eu tenho o argumento da palavra de Deus, eu falo, não, porque está escrito assim assado. Eu não falo as letras, as palavras ali que estão ali, até porque é difícil. A Bíblia tem várias versões, cada versão tem um versículo escrito de uma forma. Então eu falo as coisas, claro, de acordo com a palavra de Deus, com a minha linguagem. Entendeu? Com a linguagem e com a autoridade da palavra de Deus. Aqueles versículos que já foram internalizados por mim. Então assim, alguns eu até decorei, como Tiago 4, versículo 7. Foi assim, o versículo que eu decorei. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu decorei ele. Porque às vezes a pessoa fala assim, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Falta alguma coisa aí. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Você se sujeita à vontade do Senhor, ao senhorio do Senhor. Você faz a vontade do Senhor. Você adquire força e resiste ao diabo. Você está com a armadura do Senhor. Aí, ele foge de você. Você não tem condições. Quando você está na autoridade de Jesus Cristo, ele não tem condições. A gente o expulsa em nome de Jesus. A gente o repreende em nome de Jesus. Mas para você ter autoridade diante de Satanás, você precisa fazer a vontade do Senhor. Porque se você estiver em pecado, ele vai rir da sua cara. Não pensa que é você. Né? Então, muito cuidado com a sua vida. Muito cuidado com as suas atitudes.
né? Porque a gente precisa estar andando de acordo com a vontade do Senhor, para que a gente possa andar de cabeça erguida, né? A gente precisa disso, principalmente quem teve um passado complicado no mundo, como eu. Fica um monte de gente observando, esperando a minha queda. Infelizmente. E eu me esforço tanto, não é por causa do meu orgulho para dizer assim, tá vendo? Eu não vou cair, não. É para não envergonhar o Espírito Santo. Porque se eu caio, eu sou pecadora, eu sou carne. Eu sou tudo errado. Mas é o Espírito Santo que me envergonhar. Porque é Ele que habita em mim. É o nome dEle. Então a gente precisa se esforçar, né? Quando o seu filho faz alguma coisa errada, você morre de vergonha e briga com ele, né? Não me envergonhe na frente dos outros. Não faz eu fazer isso na frente dos outros. Você tem que se comportar, não é verdade? Eu falo isso pra minha filha. Não faz isso na frente das pessoas porque você me deixa com vergonha. Isadora tem uma língua solta, né? Ela fala cada coisa. Entendeu? Então, a gente precisa ter esse cuidado com o Senhor. De preservar. É o amor por Deus. Você ama o Senhor acima de todas as coisas, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento? Isso é um mandamento. Precisa ser sua busca principal. E quando a gente ama, a gente quer honrar, não envergonhar. Pensa nisso. Quando você peca, você envergonha o nome do Senhor. Quando eu peco, eu envergonho o nome do Senhor. Porque estamos sendo observados. Tá bom? Não é nada sobre você ou sobre mim, nada. É tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Tudo. Vamos orar agora. O Espírito Santo que quis falar isso, né? A obra dele. Amém. Oh Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor está aqui nos ouvindo. Muito obrigada pelo teu cuidado. Muito obrigada pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Muito obrigada, Senhor, por ter enviado teu único Filho, Jesus Cristo, para vir a este mundo, para abrir mão da sua glória, para se fazer homem, para tomar sobre si os nossos pecados, para sofrer humilhações, machucados, por nós pecadores, por nós que muitas vezes não valorizamos todo esse sacrifício. Senhor, que possamos ter uma vida para honrar todo esse sacrifício feito por nós. Que possamos ter uma vida para fazer valer a pena esse esforço todo que o Senhor faz por nós. Sabe, o Senhor não precisa de nós para nada. Quantas vezes eu me peguei pensando nisso? Por que o Senhor nos criou? Porque a gente só dá trabalho. Mas é porque o Senhor nos ama. E a gente não tem condições de alcançar os teus desígnios. Um dia conseguiremos entender. Um dia, quando estivermos na glória contigo. Mas agora a gente não entende. A gente só precisa compreender que os teus desígnios são maiores do que o nosso entendimento. Ah, Senhor, muito obrigada por ter nos amado primeiro. Muito obrigada por ter nos criado, por ter desenhado para nós um propósito nessa terra. Obrigada por sermos quem somos, meu Pai, pela nossa aparência física. Obrigada pelas nossas habilidades. Obrigada, Senhor. E clamamos a Ti, ó Espírito Santo, que nos conduza, que nos instrua,
que nos dê sabedoria para lidar com as questões do dia a dia, que possamos ter uma vida para honrar a Ti, que possamos ter uma vida para glorificar o Teu nome em tudo que fizermos. Ó Senhor Deus, nós Te amamos tanto, tanto, tanto. Vivemos para Ti, vivemos para Te agradar. Nos conduza, Espírito Santo, nos conduza, nos ensine a viver de uma forma que Te honre, Espírito Santo. Nos ensine, nos conduza, nos preencha, limpe do nosso coração todo sentimento que não provém de Ti. Eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu repreendo todos os sentimentos que estejam em nosso coração que não provém do Senhor. Sentimentos de vaidade, de orgulho, sentimentos de arrogância, sentimentos de egoísmo, sentimentos de autossuficiência. Senhor, eu repreendo todas as mentiras de Satanás na nossa cabeça. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus. Que possamos ser libertos desses sentimentos que possam assolar os nossos corações. Derrama, Senhor, sobre nós o Teu amor. Derrama sobre nós a compaixão. Que tenhamos amor pelas pessoas. Amor pelas pessoas próximas, amor pelas pessoas que nos chateiam. Que possamos ter o amor que Cristo teve por nós. Amar aqueles que nos perseguem. Senhor, trabalha em nós os sentimentos, trabalha em nós as nossas emoções. Que não sejamos reféns das nossas emoções. Que não estraguemos o nosso dia por conta de emoções. Que possamos focar em Ti, ó Deus. Que possamos focar no Senhor. Que possamos focar no Teu amor por nós. Ó Senhor, que possamos cumprir o primeiro e o segundo mandamento plenamente. Amar a Ti com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. E amar ao próximo como a nós mesmos. Senhor, é interessante que quando a gente está com mágoa de alguém, a gente acaba estragando o nosso dia. Então a gente não cumpre esses mandamentos que é amar ao próximo como a nós mesmos, porque nós estamos estragando o nosso dia quando nós estamos entregues a essas emoções. Então, Senhor, que possamos decidir ter uma vida cheia da tua luz, da Tua paz. Que a gente pare de querer entender, que a gente pare com esse senso de justiça que não nos cabe. Não nos cabe, não temos que provar nada a ninguém, porque Jesus é o nosso advogado. Então, Senhor Jesus, lute, Senhor, lute por nós, lute pelas nossas causas, opera os milagres. Pai querido, nesse momento eu venho clamar a Ti, para que possamos decidir perdoar as pessoas que nos ofendem, as pessoas que nos traíram, as pessoas que mentiram para nós, as pessoas que nos enganaram de alguma forma, que foram injustos, as pessoas que fizeram algo que nos magoou demais um dia. Senhor, que possamos tomar essa decisão de perdoar, independente se a pessoa se arrependeu, independente se a pessoa veio pedir perdão para nós, mas que decidamos perdoar, para que o nosso coração se encha da paz que excede todo entendimento, que nós possamos sair da posição de querer justiça, de querer vingança. A vingança não é nossa, a vingança é do Senhor. Cuida de nós nessa hora, Senhor, em nome de Jesus.
Espírito Santo de Deus, trabalha em nosso coração, nos mostra pessoas que porventura nós precisamos pedir desculpas, pedir perdão por algo que a gente tenha falado, por uma brincadeira de mau gosto feita. Senhor, por favor, ontem mesmo eu liguei para uma irmã que eu senti que eu dei uma resposta e eu fui rude. Mas eu estava brincando, mas eu senti que eu fui rude. E eu liguei para ela e pedi desculpas por isso, pedi perdão. Sabe, por mais que ela tenha entendido que eu não fiz de maldade, eu soei rude realmente. Então, meu Pai, que a gente tenha esse senso em nosso ser, que você, Espírito Santo, que o Senhor, Espírito Santo, possa nos dizer, que tenhamos um ouvido sensível para a Tua voz, para nos dizer quem nós precisamos pedir perdão. E também se a gente sabe que a gente se desgrude do orgulho, que a gente se revista da Tua humildade, Senhor Jesus, para poder chegar à pessoa e pedir perdão, mesmo que ela não perdoe, mas que a gente possa pedir perdão, porque o Senhor é o nosso exemplo, Jesus Cristo, o exemplo da vida que o Senhor teve aqui nessa terra, que nós possamos seguir os Teus exemplos, em nome do Senhor. E Pai querido, que nós possamos também nos perdoar, porque muitas vezes nós pedimos perdão por atitudes que tomamos, e mesmo quando somos perdoados pela pessoa, nós não nos perdoamos. Muitas vezes pecamos contra Ti, ó Deus, desobedecemos por algo. O Senhor nos perdoa, mas nós não nos perdoamos. Senhor, nos ajude nesse momento a nos perdoar, em nome do Senhor Jesus. Pai, venho clamar aqui, venho pedir para que o Senhor abençoe a todas as pessoas que nos magoaram, nos feriram um dia. Que o Senhor, Espírito Santo, possa visitar a cada uma dessas pessoas e encher os seus corações com o seu amor. Que o Senhor também possa fazer a obra da conversão naquelas pessoas que ainda não são convertidas ao Evangelho de Cristo. Oh Senhor Deus, visita cada uma, visita e opera milagres em nosso coração no dia de hoje, é o que eu clamo em nome de Jesus, que possamos ser livres, leves e ser cheios da paz que excede todo o entendimento. Pai querido, nesse momento eu venho clamar ao Senhor pela saúde, também de todas as pessoas que estão orando comigo, seus familiares, seus amigos. Visita cada um, Senhor. Cuida de cada demanda. Derrama cura, Senhor, porque Tu pode todas as coisas. Tu podes tudo, Senhor. Então nós clamamos aqui o milagre da cura, porque nós sabemos, o Senhor é um Deus imutável. O Senhor é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez Lázaro voltar a viver depois de 4 dias morto. Senhor, Tu pode todas as coisas. Derrama, Senhor, a cura na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus nós clamamos. Senhor, traz a provisão de remédio, de tratamento, de consulta, de liberação de cirurgia. Senhor, opera o milagre na vida dos meus irmãos. Eu oro em nome de Jesus. Eu também clamo a Ti, Senhor. Senhor, Espírito Santo, visita cada pessoa que está vivendo um período de luto, meu Deus. Que o Senhor possa consolar, Espírito Santo. Console, ampare, dê refrigério. Em nome de Jesus. Pai querido e amado, neste dia eu rogo a Ti que nos proteja de todo mal, nos dê livramento, a nós e a nossa família. Acampa os Teus anjos ao nosso redor, que sejamos invisíveis para o inimigo,
Que o Senhor possa, meu Pai, nos dar ouvidos sensíveis à Tua voz. Perdoa os nossos pecados, perdoa a ansiedade. Que nós possamos descansar em Ti, que nós possamos confiar em Ti, que possamos ter ouvidos sensíveis à Tua voz e olhos sensíveis ao Teu mover. Para a honra e glória do Seu nome, ó Deus, cuida de nós. Cuida da nossa família, cuida da minha família. Senhor, muito obrigada por tudo que tens feito. Muito obrigada, Senhor, porque só Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Encerro esse tempo precioso de oração com a leitura do Salmo 27, versículo 4, que é a minha busca principal. Uma coisa eu desejei do Senhor, que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo. Senhor, que essa não seja apenas a minha vontade, mas a vontade de todos os meus irmãos, de buscá-lo em primeiro lugar, de ter o Senhor como prioridade. Que os irmãos que estão orando comigo todos separem um tempo de qualidade para Ti, para glorificar o Teu santo nome. Obrigada por tudo, Senhor. Eu oro agradecido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu encerro esse tempo de oração. Estou com o olho pequenininho, né? São 4 da manhã, né? São agora 4h50. E eu sempre peço ao Senhor para fazer essa live em 15 minutos. Mas a obra é dele, não é minha. Né? Eu também clamo ao Senhor sempre antes das lives. Eu declaro esses versículos aqui, ó, na minha vida, que é 2 Samuel 23:2. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra estava na minha língua. Eu declaro isso, para que tudo que eu fale seja por inspiração do Espírito Santo. Até as experiências que eu vivo, elas são para que seja exemplo para vocês, né? Porque Deus não desperdiça dores. Também tem um versículo que eu declaro na minha vida. E o Senhor lhe disse, isso é o Senhor falando com Moisés: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, o surdo, que vê ou o cego? Não fiz eu, o Senhor? Portanto, vai, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que dirás. Está em Êxodo 4, 11, 12. Então eu vou, na certeza de que é Deus quem está falando através da minha boca. Então receba o que eu falo. Não porque é a Michele que está falando, mas porque eu me coloquei, eu me sujeitei ao Senhor para ser um instrumento dele. Abençoa a minha vida e abençoa a sua vida também. Porque a obra do Espírito Santo, ela é personalizada. Ela fala comigo de uma forma e com você de outra. Mas ela fala com todos nós. Abra o seu coração. Amém? Até amanhã, se Deus assim permitir.